Bora para revisãozinha aqui do dólar, hoje dia 21 de setembro. Primeiro candle do dia, um candle de força de virada vendedora, mas um candle completamente de indecisão, mas de força vendedora aqui no caso, no final virou para baixo. Foi um gap aqui de fuga, acabou rompendo, deixa eu tirar essas marcações aqui, acabou rompendo este caixotinho que eu tinha aqui, então já abriu rompendo. Eu poderia então considerar como possível bloqueio esta retração lá de cima desse topo, com esse fundo ali, e aí a gente tinha aqui primeiro nível exatamente muito próximo da abertura. Eu comentei de não pensar em reversão, porque era reflexo da notícia ainda de ontem, bem forte o movimento. E aí basicamente só veio e voltou. Voltou de forma bem esticada, chegando aqui próximo de 50% de retração. Em região, deixa eu ver se batia com variação, exatamente 1% de alta. Podemos caçar a reversão aqui. Não foi bem um PFR daqueles mais bonitos, né? E se a gente colocasse 1 para 1, já não tinha risco retorno, infelizmente. Então a gente não entra. E aí o preço faz um pullback na média de 9, daí esse candle 15, que eu não acho operável, porque está em região de canal de Keltner, esticado e longe da 20. E aí o preço tenta chegar próximo do topo, não vai, bate de novo na média de 9, dá candles falsos de compra, bate de agora na 20, primeiro toque da 20, e daí esse candle aqui. É possível operar? A gente está no último canal de Keltner, que tem muita dificuldade de atravessar desse canal. E aí, se não fosse por isso, se eu olhasse apenas esse movimento aqui, seria um lindo pullbackzinho, porém o candle também não é daqueles melhores. Tenta subir, não renova topo e volta. E aí, pelo 2 minutos... Opa, deixa eu voltar aqui. Pelos 2 minutos, eu não gosto desse tipo de operação aqui, desse candle, pensando na fraqueza já da média de 20, porque infelizmente eu já vejo como um possível canalzinho. E aí o preço acabou indo. Travou aqui na média de 80 do 2, tá? 80 do 2, mais a retração do dia, que eu vou marcar daqui pra cá. Então, travou na região de 50% de retração com a média de 80 do 2. Dessa forma, quando às vezes vem esticado, às vezes a média de 80 tende a respeitar. E respeitou. E aí fez um pullback longe da média de 9, não vejo nada a ser feito e cai, trava em 61 de retração com a média de 50. Média de 50 reais, eu não vejo gatilho aqui, não vi nem no 2 minutos, com a possibilidade que eu tô já pensando num tipo de setup aqui, de reação da média de 50. Não vejo, infelizmente sem risco retorno esse candle aqui também, 34. E aí o preço bate na 9, volta na 50 e começa a trap zone. Quem ganhou? A 50, mas ganhou de uma forma relevante? Não. Ficou subindo de forma bem travada aqui, depois embolou as médias de novo. Eu não vejo nada aqui a ser feito. Deixa eu tirar essa retração. Volta para baixo das médias, totalmente embolado. Não vejo nada a ser feito. De repente sobe e testa a região de topo do dia de novo. E faz um pullback como se fosse um pullback de pretendência. Eu vejo como possível gatilho isso aqui? Não, pelo tipo do pullback. E aí volta a subir e testa e dá esse candle muito pequeno diante desse pullback todo e já está começando a ter falta de volume, porque tá fechando num candle, num preço, tá fechando um preço, abre em outro. Fecha num preço, abre em outro. Então tá faltando volume. E olha quanto que ficou pior pela parte da tarde. O dólar tá acontecendo muito isso. Só é bom na parte da manhã e agora infelizmente tá ficando ruim na parte da tarde. Fecha num preço, abre em outro. Fecha num preço, abre em outro. Horrível operar desse jeito. Então, no geral, não vi nada possível de operar aqui no dólar hoje. Qualquer operação achei muito perigosa. Essa daqui, infelizmente, o candle fechou feio, também nem tinha risco retorno. Essa aqui eu já não concordo com esse tipo de canal, é muito perigoso entrar em região aqui do canal. Força sequencial a gente teve de compra, tanto é que travou exatamente nessa região e não deixou o preço cair mais. E de VWAP, lembram que eu comentei dias atrás que o preço não tende a ficar muito tempo longe da VWAP mensal? Chegou hoje exatamente em torno da VWAP mensal, aqui. Então, cumpriu o que eu falei dessa análise da VWAP mensal. Quando está muito longe, o preço retorna até ela um dia ou outro. Em relação ao estudo aqui do dólar no macro, voltando a analisar aqui o diário, opa, se afastou bastante. Eu comentei da pior possibilidade, que é isso aqui acabar se tornando uma lateralidade. E agora a gente tem essa confirmação. Então, basicamente, é topo
e fundo aqui. Travou nesse fundo de novo, igual travou aqui. Então vamos esperar essa outra extremidade aqui talvez buscar. Retração nesse meio de lateralidade não tende a respeitar, então eu nem vou considerar essa retração. Possivelmente vai ser rompida direto. Tomar cuidado em relação a isso. E aqui nos 60 minutos a gente vê um fundo duplo foi formado. Vou até tirar esse canal, que não importa mais. E se eu pegar a projeção desse topo com esse fundo aqui, fundo e topo, tá exatamente em região de 161 com troca de polaridade, possível trava, não só por esse fator, mas tem algumas coisinhas aqui. Deixa eu ver o IFR. O IFR está em região de sobrecompra, então já na abertura de amanhã, para o dólar não caçar operações de compra nas primeiras horas, não é interessante? Então tomar cuidado em relação a isso aqui do setup do IFR. E aí, em relação, deixa eu voltar aqui, em relação à média 200 vai estar irrelevante, porque o mercado está lateral. E aí, agora pelo 15 minutos a gente vê como se fosse uma cunha meio deriva, que pode ser um padrão de reversão. Então eu vou marcar isso aqui e vou deixar, não tem como eu fazer por triângulo, vai ficar ruim. Então vou marcar como linha solta mesmo, nesse canto de cá e nesse daqui. Então é como se fosse uma cunha de reversão que pode ser um padrão de reversão. Então pelos 5 minutos a gente vê como está funilando. E a única média que a gente tem para testar e está bem relevante ainda é 80 e depois é 200. Está em região de canal de Keltner, possibilidades. Vamos supor que amanhã abra sem gap. Abra sem gap. Fica aqui nessa região. Pensar em movimentos de alta, a gente tem que esperar bem mesmo um rompimento dessa máxima e fazer um pullback melhor. E olha lá, tá? Porque vai estar em região de canal de Keltner e não tende a andar tanto. Depois que chega na região forte de canal de Keltner, começa a ficar travado. Então eu tô um pouco pé atrás em possibilidade de compra. Tá um pouco difícil de compra aqui nessa região, até porque 60 minutos está esticado. Já vendas, ficaria interessante que abra sem gap, e aí o preço está aqui, vai caindo aos pouquinhos, mas a gente só vai pensar em venda depois que testar 80. E aí faz um pullback pós-rompimento de 80 com a 9,20 aqui já descendo, porque a 200 está longe, só nesse caso. Mas vamos supor que abra com gap amplo. Se abre com gap amplo, mais uma vez de alta, e pode ser que aconteça, porque o dólar fechou exatamente na máxima do dia. Então parece que o movimento de alta não terminou ainda. Só tá aí esse vácuo agora porque o pregão fechou, mas se tivesse continuado, talvez ia subir mais. E aí a gente pode ver um gap de alta. E se tiver um gap de alta, é o mesmo caso de hoje. Cuidado com reversão, porque ainda é reflexo de notícia de ontem. Então, cuidado com reversão. Se abrir com gap de baixa de exaustão forte aqui, a gente pode pensar em movimento de, por exemplo, cai mais um pouquinho, dá uma confluência, pensa numa compra com retorno até as médias. Pode. Tomar cuidado com a média 200 e ela pode ser usada como região de suporte para esse movimento de compra. Mas quando tem esses movimentos aqui, reflexo de notícia, fica bem complicado de operar, infelizmente. Então, cuidado em relação aqui ao dólar, porque ele fechou exatamente na máxima do dia, ou seja, parece que o movimento de alta ainda não acabou. E em relação ao DXY, eu prefiro, acho que, falar de macroeconomia depois, falar tudo junto. Em relação ao índice agora, então, de revisão, primeiro candle do dia, candle de força vendedora, bem forte. O gap pode ser considerado um gap de continuidade ou fuga, porque rompeu região aqui de suporte macro importante. Relembrando, 60 minutos, a gente tinha aqui esse caixotinho para confirmar o ombro, cabeça, ombro. E aí hoje rompeu a linha do pescoço, aqui, e caso rompesse, iria quebrar a estrutura do movimento de alta que eu comentei há alguns dias e que a gente poderia ter fortes correções para baixo. E aí o que acontece? O preço caiu de forma bem esticada. Comentei para não caçar reversão nesse movimento, porque pós-notícia não é interessante. E aí chegou nessa região aqui de fundo, que se eu pegar retração do macro, pegar desse fundo com esse topo, que nem tende a respeitar tanto assim, porque o mercado lateral não respeita a retração, a gente tem a possível trava dessa região de 61
Deixa eu ver se batia uma variação próximo de 1,5 de baixa. E eu comentei de não caçar reversão por ser muito arriscado após notícia. E mesmo que esse Candle 5 tenha formado um PFR, não é recomendável entrar. E aí, ele nem teria talvez sido acionado, ou teria, por questão de pouco... Eu acho que não, na verdade não teria sido acionado pela sombra, teria voltado e renovado o fundo de novo, ou seja, esse candle só foi formado para atrair varejo para comprar e depois criar liquidez de novo. E aí o preço cai nessa região de fundo, começou a formar candles de rejeição, 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 candles de indecisão. E daí esse candle aqui, posso pensar? Aqui já não dá. Por que não subiu aqui, não tentou subir aqui? Eu tô vendo que tá tendo candle de rejeição, mas não está tendo força para subir. E na reversão aqui já tá demorando, não são nossos critérios para pensar em compra aqui nessa região. O 12 claramente não tem risco retorno. O preço ficou andando de lado e a média de novo chegou e deu esse candle enorme aqui. Se eu pegar da mínima com a região de stop, dá 350 pontos de stop. Se eu pegar aqui projeção do 1 ao 4, a gente não tem nenhum para 1 para essa região de primeiro alvo dessa projeção da pernada ali do dia ali embaixo, da primeira pernada. E aí, sem risco retorno, nada a ser feito nessa região. É lindo? É, infelizmente mal posicionado, stop caríssimo. E aí o preço, muitos traders que eu acompanhei entrou nessa região aqui, tá? O preço renovou fundo e chegou nessa região aqui, que era próximo de 2% de baixa, uma variação muito forte no índice. E uma coisa interessante também que eu esqueci de citar, deixa eu ver quantos por cento que chegou a abrir o índice. Foi mais ou menos uns 0,7, então tudo bem, porque tem uma análise minha. Lembrem que quando abre muito esticado, não procurar reversão, porque tende a continuar o movimento ou ficar de lado. E aí chegou nessa região de fundo, o canal de Keltner fez um pullback na média de 9, troca de polaridade com esse último fundo e deu esse candle 19. É gatilho? Diante desse candle de antes aqui, não. Aí tenta dar o 20, eu já acho que tá um pouco na cara do fundo. Eu precisava de um respirozinho melhor, parecendo que esse candle atrai muito varejo. E aí deu esse candle testando a 9 de novo, com rejeição para baixo, e aí eu cacei e foi nessa região uma operação aqui pela fraqueza da média de 9, já antecipada e arriscada nesse candle 54, pensando na parcial na média de 20. O preço tentou ir, nem chegou em 1 para 1 e voltou já formando outro, agora candle de venda back testado. Esse é lindo. Esse aqui não tem como realmente negar, mas eu fiquei de fora, estava na operação, fiquei com receio de virar a mão já na venda. Mas aqui seria possível sim, se for colocar stop é no 22, conforme backtest do último topozinho relevante. E aí vamos traçar projeções, voltando aqui do 1 ao 4 para baixo. Nós já tínhamos essa região testada, então era exatamente 1 para 1 que nós tínhamos que fazer parcial. E vejam bem, cravou foi exatamente no 26, o 26 voltou e teria pego a proteção aqui na máxima do 23. Infelizmente voltou forte, possivelmente se entrasse com um mínimo de 3 contratos, teria saído com 1 aqui e na hora da volta, infelizmente, deve ter saído com 0 a 0 se tivesse protegido no 23. O preço voltou, deixa eu voltar com isso aqui. Voltou forte na 20, 20 não segurou, passou para cima da 20 e deu esse candle. É gatilho, Priscila até lembrou da questão do cruzamento da 9 com a 20. Então, por isso a gente evitou de tomar um stop desse. E fez um pullback na 20 e deu esse 36 e 37. Infelizmente, eu estava de olho nesse candle. Só que se a gente fizesse blend de candles, estaria muito caro para pensar numa operação nessa região. Infelizmente, se eu traçasse retração, não teria nem risco retorno para 50%. E aí evitamos outro stop pela questão de risco retorno. O preço ficou de lado, ficou travando. Nada a ser feito, a 50 chegou, não reagiu. Deixa eu arrumar esse gráfico aqui. Começou a subir em forma de canalzinho, que poderia a longo prazo ser uma bandeira de baixa. Média de 80 não chegou próxima do preço. Se tivesse chegado, que ódio desse gráfico que não está arrumando. Se tivesse chegado mais próximo aqui, poderia este candlezinho ser gatilho, como reação da média de 80 jogando o preço para baixo, mas não teve toque, não teve proximidade. O preço basicamente rompeu a bandeira,
foi para baixo, fez uma troca de polaridade do nada e aí foi caindo, testando a 9. Só que o perigo dessas regiões aqui é justamente a questão de 9 ficou muito flat, cruzando a 20 e agora tá querendo criar uma tendência? Tá, mas e esse movimento forte do início aqui? Pode ser uma trava, mas não foi. Mas poderia ser, ainda região de canal de Kelvin. Se a 80 tivesse passando aqui e tivesse reagido, isso aqui poderia até ser um candle gatilho, como se fosse reação da 80 jogando para baixo da 9 e da 20. Infelizmente, aqui ficou ruim. Então, nada a ser feito. O preço acaba renovando o fundo de forma esticada. E aí tem os critérios aqui, os primeiros critérios da reversão. Só que está faltando um muito importante, que é confluência. Não tem confluência. Já começando com variação, que não tem nenhuma variação aqui perto para segurar. Se eu marcar, porque acionou um pivô aqui, se eu marcar esse pivô daqui para cá, óbvio que o primeiro alvo vai estar lá na puta que pariu, lá embaixo. Então, tô caçando e não acho, simplesmente não acho. E aí o preço, uma coisa interessante também dessa região, voltando aqui pro 60, deixa eu marcar esse fundo desse dia aqui, ó, essa região de troca de polaridade. A gente estava comentando dela na hora, essa região seria bem interessante como liquidez. O preço no início do dia quase testou, tinha muita liquidez, ficou acumulando só para romper e pegar esse fundo. Fez um pullback na 9, não é operável, longe. Os critérios aqui, infelizmente, não. Volta, faz um pullback aqui e dá esse 103. O 103 poderia ser operável? Na minha visão, até seria tolerável, sim, se não fosse fim do pregão. Se não fosse o fim do pregão, mas eu entendo quem acha que esse pullback aqui de novo na média de 20 tenha sido até agressivo em relação a esse movimento aqui atrás. E aí o 105 poderia ser, se não fosse o fim do pregão? Ele é como se fosse um pullback como se fosse barra ignorada. Poderia. Fim do pregão, infelizmente. Tem que ficar só chupando o dedo agora. E em relação aqui ao gráfico branco, a gente teve, até esqueci de anotar, esse gráfico tá bem ruim hoje de puxar. A gente teve uma sequência relevante do início do dia, uma força vendedora aqui. Depois nós tivemos uma outra dessa região aqui de baixo. E depois essa compradora nem foi tão forte assim. Essa vendedora no fim do dia foi. O índice está tendo bons movimentos, a volatilidade está voltando aos poucos. Então nós tivemos 3 sequências interessantes, um canal aqui, uma deriva aqui que teve no início do dia. E basicamente isso aqui então do gráfico, a revisão de hoje do índice. Em relação ao Renko, a gente teve muito movimento hoje, mas aqui no início do dia, nada, porque da primeira cor a gente ignora. E aí teve essa aqui, a comprazinha que eu cheguei a fazer, que pagou a primeira parcial que a Priscila tava xingando pra gente fazer. Mas depois voltou e me tirou praticamente um 0 a 0, larguei metade da mão. Depois deu essa venda aqui, que eu já não mexi com venda, porque achei que tava muito esticado nessa região. E depois deu essa compra aqui, que eu também entrei, cheguei a fazer parcial, fui carregando, mas depois larguei porque para recuperar o loss que eu estava na operação que eu fiz de venda, lá pro fraqueza da média 9 e tomei stop. Então resolvi fazer saída aqui, deixei só R$55 pagar os custozinhos. Ficou travado aqui pelo Renko, média de 9, média de 50, de 80 chegou. Horrível essa região. E aí no final do dia, mas aqui já não tinha o que ser feito. Então, Renko mesmo, a primeira vez aqui não deu certo, deu essa compra aqui. A venda já estava afastada, mas apesar de tudo acabou pagando, né? A compra também acabou pagando. Venda aqui não deu certo. Compra pagou. Venda não deu, ficou depois travado, não tinha o que ser feito. Renko hoje já foi um pouco mais difícil de analisar. Agora sim. Em relação ao fluxo aqui, hoje então, no início do dia, essa queda toda já da abertura, UBS e XP na parceria, UBS na venda e XP na compra. Aí chegou essa região aqui desse fundo, às 11 e pouquinho, deixa eu ver que movimento que foi, exatamente aqui mais ou menos nessa região. Começou a UBS passar para a ponta compradora realizando os contratos.
E a XP para a ponta da venda, dando liquidez, aí o preço sobe. E aí é engraçado que durante esse movimento aqui, de meio-dia a 15h30, se a gente for olhar pelo fluxo, não precisava estar esse movimento todo travado, né? Porém, se a gente for olhar com detalhes, estava travado porque a XP não estava dando aquela liquidez toda rápida como estava, por exemplo, aqui. Ela estava travada. E aqui, boa parte desse movimento, ela deixou o preço travado. Não conseguia andar forte porque ela não estava dando tanta liquidez. Eu estou dando exemplo de 2 players, mas claro que houve atuação de outros. Por exemplo, deixa eu lembrar quem que foi. Foi a Morgan desde o início do dia também ajudando aqui na ponta vendedora até mais ou menos 11h15, que foi exatamente esse fundo aqui. Teve a Credi, eu acho, não, JP Morgan, agora não estou lembrando. Algum desses amarelinhos aqui agora não estou lembrando. Bradesco chegou a ajudar, mas Bradesco ultimamente está bem errática, eu estou gostando mais de olhar realmente UBS e XP. E aí no fim do dia, quando começou o movimento de venda de novo, foi a partir de 15h40. Vamos ver se elas tiveram atuação. 15h40. 15h40. Movimento aqui. Não teve exatamente a atuação delas 15h40, mas quando teve esse movimento forte às 16 horas, quando caiu reto, foi exatamente às 16 aqui e pouco que a UBS começou a entrar na venda de novo e a XP entrou na compra dando liquidez. Então as duas estão fazendo bastante parceria, atuando muito forte nos movimentos, ok? Fica atento em relação às duas. Uma outra coisa em relação ao índice, que fechou exatamente na mínima do dia, então é igual o dólar. Pode ter mais movimento vendedor para acontecer. Isso não é legal, porque se a gente olhar aqui o diário, voltando, o diário do índice praticamente lateral, né? Mas se a gente olhar o do Ibov, que está mais fácil de visualizar, que não tem gap, está querendo romper esse canalzinho de alta. E tem esse alargamento aqui nessas duas linhas e que tende a buscar essa LT agora inferior. Respeitou aqui o terceiro nível de retração, tá? Então aqui possível movimento de trava, realmente, e teve esse mega candle hoje, muito forte esse movimento. A última vez foi esse candle aqui, tão forte assim. E aí, voltando aqui para o índice futuro, pelos 60 minutos, a gente está então no mercado lateral pelo futuro. E qual que é a próxima região de interesse? Exatamente esse fundo aqui, que eu tenho marcado, que eu recomendo que vocês marquem, tá? E, por exemplo, pensando em vendas aqui no futuro, a gente tem algumas regiões interessantes de pensar em venda. Não é aqui agora, é mais próximo possível do fundo que esteja ancorado pela média de 5, para pensar em venda para pegar essa liquidez toda que tem aqui embaixo. Então tem muita sim liquidez aqui embaixo a pegar. Seria bem interessante o preço romper essa região aqui. A gente vê como que no diário foi testado, não conseguiu romper e agora está querendo vir forte. Mas não pode vir esticado. Tem que vir com respiro, pullbackzinho, bonitinho. E aí nos 60 minutos, voltando aqui de novo, o IFR está sobrevendido. Setup aqui do IFR também amanhã. Não caçar vendas nas primeiras horas do dia. Para renovar a mínima do dia de hoje. Não caçar, não fazer isso. E aí vamos pensar na possibilidade dos gaps, possíveis gaps de amanhã. A gente pode ter, caso tenha mais força aí na vendedora, abra com gap de baixa. Nossa, vai abrir esticado, né? Podemos pensar em compra muito perigoso, porque vai ser igual hoje. Tende a cair pegando muita liquidez. Se tiver confluência, podemos até pensar com muito cuidado, igual o dólar. Muito cuidado, para buscar as médias caso venha cair esticado dessa forma. Vamos pensar em vendas agora, mesmo que esteja abrindo com gap de baixa. Desde que faça um retorno e aí faça um pullback na 9, 20 e a gente pense numa venda. Só que estamos em canal de Keltner. E canal de Keltner, o preço não tende a andar com uma tendência forte. Não, tende a ficar travado. Então a gente sabe aqui que movimentos de venda não vai ser movimentos tão fáceis e claros de enxergar. Então se abrir sem gap, movimento de venda sem gap, complicado, canal de Keltner. Eu não vejo média de 9 e 20 aqui no momento tão forte assim, a 50 vai criar força, só 80 e as 200. Eu não vejo bons movimentos de venda aqui, infelizmente, se abrir sem gap.
vai demorar 9,20 mostrar para mim uma força de novo. Movimentos de força compradora, como que a gente pode fazer? Se abrir aqui sem gap e a 9 passa aqui e a 20 passa para baixo. Aí eu pego um candle aqui, gatilho de compra. Vou estar operando no meio disso aqui. E aí não cabe. Eu vou estar operando no meio dessa região. Então não dá. Movimento de compra, preciso que a 80 seja testada. E aí depois eu pensei em alguma coisa no movimento de compra. E aí aquela questão da compra que eu dei a outra hipótese de cair muito esticado e pensei em compra, mas toma muito cuidado com essa questão, porque ainda é reflexo de notícia. Beleza? Em relação ao macro, algumas coisas bem relevantes para ressaltar hoje. Nós tivemos o S&P caindo muito, muito forte hoje, tá? Muito forte esse movimento, acabou rompendo todas as médias, está em região de fundo aqui que tem liquidez. Parece que está formando um oco aqui bem estranho. Ombro, cabeça, ombro, pode ser, meu Deus. EWZ está formando isso e S&P também, Jesus. E tem motivos para o S&P estar caindo, então não foi somente aqui que caiu. S&P e os índices todos, no mundo todo. Ásia caiu, Europa caiu, futuros aqui, Nasdaq, Dow Jones, S&P, tudo caiu. Então nada de ficar acreditando em mídia aí que só aqui caiu, não, tem nada a ver. Outra coisa, o EWZ ainda está igual o S&P, agora, né? Ainda com a possibilidade de um ombro, cabeça, ombro. Tenso, figura de reversão. E aí o minério de ferro e o petróleo hoje tiveram um movimento interessante. O minério teve uma queda, deixa eu ver, esse candle aqui, esse aqui é de hoje da madrugada. Olha que candle forte, muito forte. Será que teve reflexo dos juros? Teve, vou falar por quê. E olha o petróleo, que o cartel árabe estava tentando subir lá para $100. Olha o candle de hoje, esse aqui, ó. Esse candle chegou a subir e teve rejeição praticamente fechando zero. E aí o que acontece? O petróleo, ele chegou numa região aqui que formou um PFR bem forte. E ontem teve uma notícia relevante que eu vou ressaltar sobre isso e por que está afetando as commodities que puxa Vale e Petro. E aí, Vale hoje, olha o reflexo do minério de ferro caindo, caiu 2,60, Petro 1,55. Por que caiu? Porque ontem teve taxa de juros nos Estados Unidos. E aí nós tivemos a seguinte situação. Manteve os juros da última reunião, só que estão projetando mais juros para as próximas reuniões, inclusive próximos anos. E isso não é bom, porque juros altos nos Estados Unidos diminui a circulação de dinheiro. Se diminui a circulação de dinheiro, diminui a demanda. Se diminui a demanda, commodities tende a cair. E aí a gente vê petróleo, minério de ferro caindo, puxa Vale, puxa Petro, a gente sofre com as bolsas aqui. Aí olha como que as manchetes são bem tendenciosas, né? Ontem juros aqui caíram, 0,50. E aí vários veículos de imprensa, influencer de renda, começou a falar: a renda variável se torna atrativa, a bolsa está barata, é hora de comprar, juros estão baratos. E aí vem a questão, um corte de juros pela autoridade, né, do Banco Central é positivo, é positivo para a Bolsa Brasileira. Só que, né, aí que está explicando por que é positivo. Há o fluxo de saída da renda fixa, que passa a pagar menos porque não tem aqueles juros atrativos todo, para ativos de renda variável. Então, renda fixa diminui, a atração em renda variável atrai, só que aqui já não é a hora mais, porque é a hora que o varejo pensa em entrar em renda variável. Não dá para comprar assim, só porque juros caiu é bom, tem que olhar o macro. E aí, o que acontece? Se a pessoa olhar lá fora, não está interessante. Infelizmente, o juros nos Estados Unidos afeta muito. Então, foda-se se o Copom aqui ontem manteve e tende a reduzir, foda-se, porque os Estados Unidos manda. Se lá está para previsão para aumento, diminui a demanda no mundo. Se diminui a demanda do mundo, as commodities caem. Se as commodities caem, a nossa bolsa é movida por minério, por petrolíferas, então tende a cair também. E o dólar? O dólar vai cair? Não, aí pior ainda. O dólar, ele sobe, e hoje no mundo ele subiu, não foi só aqui, subiu no mundo todo, todas as moedas. Por que o dólar sobe? Se todos os países se tornam menos atrativos à renda fixa e os Estados Unidos se torna mais atrativo, todo mundo tira o dinheiro dos outros países e vai para onde? Estados Unidos.
E aí todo mundo vende as moedas locais para comprar o quê? Dólar. O dólar sobe. E aí tende agora, para piorar, subir mais ainda a longo prazo. O que aconteceu hoje? Por que o dólar aqui acabou fechando no 0 a 0? Porque ele chegou numa região de liquidez tão forte, que é essa linha que eu tô aqui com ela marcada. Olha essa região forte. O preço foi subindo, subindo, subindo. O candle de hoje, ele foi um candle que inicialmente foi de alta, o dólar no mundo todo subindo, e de repente, com a liquidez forte de resistência, virou com o PFR, mas ele estava subindo no início do dia. E a gente pode ver o dólar, infelizmente, subindo mais aqui. Tomar cuidado em relação a isso, porque pode ser que graficamente esteja esticado? Pode, mas foda-se, porque no macro ainda está muito forte para subir, infelizmente, pela questão dos juros lá estão bem favoráveis nos Estados Unidos, infelizmente. Em relação a uma coisa muito importante aqui, que geralmente não é de subir tanto, olha o VIX, que é o índice do medo. Olha esse cavalo que formou aqui de candle. E geralmente quando o índice do medo está alto, é porque está tendo muitas ordens de put, tipo, apostando que o S&P vai cair. E aí, se tem muitas apostas assim, o índice do medo no mundo fica um pouco alterado. Não é um valor assim tão desesperador, mas é um valor significativo. E aí na parte da tarde, que foi... Porque no início do dia estava até assim, tolerável. Mas exatamente aqui a partir das 16 horas, quando exatamente, olha a confluência interessante em relação ao gráfico aqui, vou passar para o índice de novo. Exatamente quando teve UBS e XP na parceria aqui às 16 horas, foi exatamente a hora que o VIX começou a subir forte. E aí esticou, finalizou esticado, e a nossa bolsa no final do dia acabou caindo e o dólar na tentativa de romper máxima. O VIX é muito forte, o índice do medo, tá? Muito. Olha aqui que interessante. Seu influência te disse que a bolsa subiria quando a Selic caísse, né? Muita influência, Primo Rico, enfim, vários. Se vocês pesquisarem no YouTube assim, os juros caiu, e agora? O que fazer? Tá cheio de vídeo. Então, a influência tem razão, né? Em tese, mas tem que tomar muito cuidado. Olha isso aqui. A taxa dos títulos públicos americanos estão subindo desde 2017, antes mesmo da crise de 2008. Ou seja, estão valores absurdos. E o que quer dizer isso? Os títulos, tipo o Tesouro Selic, nos Estados Unidos, estão cada vez mais caros. Tem mais, assim, como é que fala? Risco, pagando mais, mas também mais risco. Isso aqui é muito perigoso. De 30 anos, tá só subindo, 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 não para de jeito nenhum. E aí, será que é uma bolha? Então, enquanto a incerteza sobre a economia global pairar e as taxas dos títulos públicos americanos continuarem subindo, os Estados Unidos sugarão todo o dinheiro do planeta e todas as bolsas cairão. É muito importante entender essa questão. E aí, outro ponto que infelizmente aqui não é favorável para a bolsa. A queda de arrecadação aqui no país. Vários gastos programados e não tem arrecadação suficiente. A queda foi de 4,14 em agosto, mais um mês então de queda de arrecadação. E aí eles comentam aqui: se as commodities não ajudarem, a única forma do governo atingir a meta do arcabouço fiscal é cortando os gastos. Mais impostos não aumentarão a arrecadação no momento. Não há solução fácil. E aí, as commodities, elas são muito importantes. O povo pensa assim: nossa, Petro tá subindo, Petrobras, na verdade, o petróleo Brent subindo, subindo, subindo é muito ruim. Realmente, ruim para o consumidor. Mas a arrecadação do governo melhora muito. E a longo prazo, a gente tende a sentir esses reflexos positivos de lá subindo a arrecadação. Então, a gente sente de primeira o bolso aumentando, a questão do petróleo, mas a longo prazo é bom, porque a arrecadação vai estar boa. Só que aí, se essa questão da demanda realmente diminuir, a commodity pode cair. Se a commodity cair, infelizmente, Petro e Vale não tende a se beneficiar. E o que o governo vai fazer? Aí vem essa preocupação, e a arrecadação é muito importante. Então, mais um tópico aqui preocupante. Mas em relação a hoje, então, era isso que eu tinha que ressaltar aqui para o dia 21 de setembro. E as vagas para a minha quarta turma de mentoria estão abertas, com o início das aulas marcado para dia 22 para iniciantes e dia 25 para os demais. O conteúdo será abordado temas importantes para iniciantes no mercado, price action avançada, análise técnica avançada,
macroeconomia, fluxo, plano de trade e gerenciamento, inteligência emocional e outros temas. Quer mais? Serão quase 15 estratégias backtestadas, a única mentoria no mercado com maior conteúdo sobre emocional. Quase 600 slides de conteúdo teórico. E ainda vou disponibilizar modelo de plano de trade, modelo de gerenciamento de risco, planilha de backtest, mapa mental, modelo diário de trade, planilha de corretagem, etc. Quer mais? As aulas serão ao vivo de segunda a sexta-feira, às 21 horas pelo Discord, sendo que as aulas iniciarão dia 22 para iniciantes e dia 25 para os demais. Duração média do conteúdo, quase um mês de conteúdo teórico. As aulas serão gravadas e disponibilizadas no Nutror. Depois do conteúdo teórico, você terá acesso completo ao Discord para acompanhar o pregão ao vivo comigo de segunda a sexta-feira. Além disso, todos os dias após o pregão, terá revisão do dia ao vivo. Também aos domingos terá estudo semanal, analisando o que pode vir a acontecer na próxima semana. Terá aulas de backtest de todas as estratégias que já foram ensinadas e terá outras dinâmicas para incentivar o seu aprendizado. Tudo isso por 3 meses. E se você quiser ficar mais, eu tenho a primeira mentoria que dispõe um método de ficar comigo sem pagar. Como? Fazendo atividades que ganhem pontos para o ranking. No ranking, se você bater o mínimo de pontos, você fica comigo no próximo mês sem pagar. Se você não bater o mínimo de pontos, você paga R$150 de mensalidade. Entendeu que eu quero alunos que participem, alunos que interagem? Então, se você é um aluno dedicado que interage, você só tende a ganhar comigo. E se então você não é iniciante, você tem noção básica do mercado, o valor para você é mais barato. Você tem que ter conhecimento básico do mercado, já tem que ter operado alguma vez na sua vida, e aí você terá um desconto especial de R$ 1.399 à vista ou 12 vezes de 125 sem juros. E se você for iniciante, você terá aulas extras comigo antes da aula oficial para eu te introduzir ao mercado. Aulas de extrema importância. A maioria das mentorias no mercado não são preparadas para você. Você precisa entender isso. A minha não era, agora ela é. Então, se você é iniciante, para você haverá um valor de R$ 1.699 à vista ou 12 vezes de 140 sem juros. E se você quiser um desconto, corre lá no meu Discord, caça meus mentorados, só manda mensagem para eles falando assim, me indica, tira print, me manda. Com isso você já ganha 5% de desconto para poder participar da 4ª turma de mentoria. Como que você faz para participar? Não é para clicar em link, comprou e bem-vindo à turma. Não, eu preciso te conhecer. Você entra em contato comigo, avisa que quer participar e aí você terá o formulário para você preencher o cadastro. Cadastro básico, que é perguntando qual o seu nome, seu Instagram, seu WhatsApp, porque assim eu vou entrar em contato com você no particular. Entendido? Então, se você tem interesse, pode responder aqui nos comentários do YouTube, ou pode mandar mensagem no privado, pode me caçar no Discord, pode me caçar no Instagram, me mande mensagem que eu vou entrar em contato com você no particular para você preencher esse formulário, para eu te conhecer melhor, saber o seu histórico, sua trajetória até hoje no mercado financeiro, ou se você é iniciante, mas tudo isso a gente vai conversar pelo WhatsApp, beleza? Ficaria muito feliz se você tiver interesse em participar da mentoria. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para a mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?